Boa noite, graça e paz. Bem-vindos vocês que já estão chegando para mais essa live. Também o culto presencial aqui da igreja. Vamos iniciar dentro de alguns minutos. Te convido a estar conosco, a compartilhar. Convide outras pessoas a entrarem também. E que juntos nós possamos refletir sobre a palavra de Deus, dando continuidade àquela lição da semana passada que nós iniciamos. E o nosso tema era Testemunhos sobre Jesus. Como eu já mencionei semana passada, às vezes a nossa internet aqui cai um pouco, aqui da região da igreja. E se cair, fique atento, porque a gente volta e vai dando continuidade. Amém? Então, para você que já está aqui conosco, fique à vontade no nosso meio. Eu sei que o Senhor tem algo especial a falar ao nosso coração nesta noite, dando então continuidade à lição da semana passada. E o nosso tema era Testemunhos sobre Jesus. Nós vamos orar neste momento. Eu quero pedir que você esteja comigo em oração. Coloque a sua vida no altar do Senhor nesse instante. É um tempo inicial que nós fazemos sempre de pedir perdão pelos nossos pecados. Que você, nesse momento, coloque-se diante do Senhor. Se há algo a confessar, se há algo a se arrepender, que você possa apresentar ao Senhor. Qual é a situação? Deus sabe tudo de nós, né? A palavra diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Amém? Graças a Deus. Deus poderoso, de bondade, de justiça e de amor. Nós entramos diante da sua presença neste momento, ó Deus querido. Colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Queremos pedir, Senhor, sonda o nosso interior agora. Ó Deus, esquadrinha o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, sabemos que há muito ainda a ser arrancado de nós, que precisamos ser moldados por Ti todo o tempo, em todos os dias, e Te damos liberdade, Senhor, de trabalhar no nosso interior. Vem, Espírito Santo de Deus, arrancando de nós aquilo que é mal, as práticas, as palavras, os pensamentos, aquilo que não agrada a Ti, ó Pai. Pedimos perdão neste momento. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com o seu perdão, com a sua misericórdia. A sua palavra diz que a sua graça nos basta e nós dependemos exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus, estamos iniciando mais este culto para a glória do seu nome. Esse culto e essa live, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, nos seus locais de trabalho, onde quer que estejam, que o Senhor possa visitar a cada um neste momento, tomar os corações de cada um, a mente, leva cativa, Senhor, aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso meio esta noite, em nome de Jesus. Assim oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bem-vinda, irmã Graça, aqui conosco. Bom tê-la aqui, viu, minha amada? Eu ainda não estou conseguindo visualizar todos. Irmã Bernadette também aqui conosco. Bem-vinda, minha querida. A Cida também, o André, lá de Minas. Bem-vindo também. Deus abençoe a sua vida. Vamos então iniciar hoje dando continuidade à palavra da semana anterior, da quarta-feira passada, que nós falamos sobre os testemunhos de Jesus. E nós iniciamos falando da importância de testemunhar Jesus, de falar de Jesus. Irmão Luiz e Isabel também conosco, bem-vindos. E nós citamos alguns exemplos, dentre eles o mais importante aqui nessa lição, e inclusive esse texto está lá em João capítulo 1, versículos de 19 a 51. Nós falamos um pouco aqui sobre o testemunho de Jesus, mas principalmente nós como cristãos precisamos testemunhar Jesus. Todo filho de Deus é uma testemunha própria dele.
todo filho de Deus é uma testemunha própria dele, uma reflexão para cada um de nós. Em todo tempo, em todos os lugares, em todos os momentos, nós precisamos ter um testemunho que agrade a Deus, aprovado por Deus. Como pessoa, nós temos muitas preocupações com aquilo que as pessoas pensam de nós. Eu mencionei isso semana passada, mas precisamos valorizar o que de fato o Senhor pensa de nós. E eu quero começar aqui falando do texto de Atos 1:8. Eu quero ler para você. Voltamos. É só ter um pouquinho de paciência que a gente volta. Atos 1:8. Esse para testemunhar. Depois de recebermos o Espírito Santo, nós recebemos o poder de Deus para testemunhar dele. E que você possa receber essa palavra e que o Senhor Jesus possa ministrar ao seu coração a importância de sermos testemunhas do Senhor, do nome dele. E aquilo que eu citei na semana passada como principal testemunha aqui nesse livro de João foi o próprio João Batista, né? João Batista, que ele foi interrogado pelos sacerdotes e levitas. Eles queriam saber da real identidade, a real identidade de João. Quem era João de fato? E eles questionaram se João era o Elias, se João era o profeta, e João foi dizendo que não. Por quê? Porque João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E a palavra de Deus diz, ainda no versículo 23, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, no versículo 23. Então nós precisamos nos lembrar aqui daquilo que a gente refletiu semana passada, que João Batista, ele foi o precursor da palavra de Deus, na realidade de Jesus. É aquele que veio antes para anunciar o Messias, o Salvador. Então, João Batista veio como precursor. Ele, todo o tempo, citava Jesus como Messias, como Salvador. E, inclusive, ele citava que, de uma forma, inclusive, a levar o povo a se arrepender dos seus pecados. Qual é a importância disso? João Batista levava o povo a refletir sobre as práticas, sobre aquilo que eles faziam que não agradava ao Senhor. Então, a preocupação dele era levar o povo a se arrepender dos seus pecados, a se preparar para receber o Messias, aquele que viria então após ele. Se João Batista, que foi questionado ali se ele era o Messias, se ele era o profeta, e ele respondeu que não era. Então, João Batista não era o Cristo. Mas se ele não era o Cristo, por que ele batizava? E assim ele era questionado pelos levitas, pelos sacerdotes. Se ele não era o Cristo, por que ele batizava? Porque ele tinha esse poder de batizar. E João Batista responde a todo aquele povo, interrogando a ele, levitas e sacerdotes: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então nós precisamos nos lembrar disso. João Batista anunciando que ele batizava com água, mas aquele que viria após ele tinha um batismo especial, ou seja, o Messias, aquele que já estava ali no meio deles, batizaria com o fogo, batizaria com o poder purificador, batizaria com o Espírito Santo, citando lá em Mateus e Marcos capítulo 1. Bem-vinda aqui. Caiu de novo a nossa conexão aqui. Bem-vinda, irmã Rita. Glória a Deus. E hoje nós vamos então dar continuidade, falando da importância, quando nós falamos do batismo de João Batista, que era o batismo nas águas, nós começamos então essa lição falando do testemunho de João Batista. Em todo o tempo, João Batista falava, anunciava que após ele viria Jesus, o Salvador, o Messias. Aí o segundo ponto que nós estamos iniciando hoje é o testemunho dos primeiros discípulos. Então nós vemos primeiro o testemunho de João Batista na semana passada, hoje o testemunho dos primeiros discípulos
que está lá em João, de 35 a 51. O ministério de João Batista, ele apontava para Jesus, ele citava Jesus e incluía eu diminua. Então, em todo tempo, João se colocava ali em segundo plano. Ele não se ofendia por ser o precursor de Jesus, até porque era uma honra, né? Estar anunciando que após ele viria o Salvador. Então, João Batista, ele se colocava em segundo lugar. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim estará batizando com o Espírito Santo. Então, olha aí o coração já de João Batista, preparando o povo para aquele que viria. E o que é mais importante aí é saber que João Batista começa o seu ministério através desse testemunho que nós acabamos de ver. Ele começa o seu ministério fazendo discípulos, ganhando discípulos. Olha que importância. No dia seguinte, João Batista está com 2 discípulos, João e André. Olha que importância. João Batista falava de Jesus, batizava o povo com água e começa o seu ministério ali. E aí eu quero perguntar para você, onde estão os seus discípulos? Onde estão aqueles a quem você tem abordado para falar de Jesus? Onde você tem buscado oportunidades para plantar ali no coração deles as boas novas? Onde estão os seus discípulos? Por quê? Porque ali estão as suas sementes, ali está o seu coração sendo usado por Deus, a sua vida sendo usada por Deus, o início do seu ministério. E quando nós falamos aqui de João Batista, nós vemos que o testemunho de João, ele leva André a seguir a Jesus. E ali, um a um, aqueles que foram conhecendo a João, que começaram a caminhar com João, começaram a seguir a Jesus. Jesus, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então aqui nessa palavra nós vemos, na citação que eu já fiz na semana passada, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, João e André, ouvindo o testemunho de João, resolvem seguir a Jesus. Então, tem João Batista e tem outro João e André, discípulo, né? Que começaram a caminhar com João. E aí, a partir desta fala, desse testemunho de João Batista, eles resolvem seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E responderam: Rabi, mestre, onde moras? Onde vives? Onde é a sua casa? Eles questionaram a Jesus. E Jesus disse para eles: eles foram e ali eles ficaram com Jesus aquela noite. Eles passaram um tempo com Jesus. Jesus leva aqueles homens para passar um tempo com ele. Você já pensou na preciosidade daquele momento de estar junto de Jesus, na casa de Jesus? Um tempo junto de Jesus, olhando para aquilo que ele estava fazendo, para como ele fazia as coisas. Que privilégio daqueles homens, de João e André. E aqueles homens estavam ali, passaram um tempo ali com Jesus. Jesus ensina que o testemunho cristão deve ser dado pela fala e pelo modo de vida. Então não adianta, quando nós dizemos a fala, não é a fala em si da palavra de Deus única e exclusivamente, mas é a fala como num contexto geral. São a nossa palavra, o nosso vocabulário, o que é que sai da nossa boca. Então, a importância disso. Aqueles homens estavam aprendendo com Jesus ali, através do que ele falava e através do modo de vida que Jesus tinha. Que importante, as pessoas precisam ver Jesus em nós, em tudo o que dizemos, em tudo o que fazemos. As pessoas precisam ver Jesus nas nossas vidas. Não adianta nós nos portarmos como cristão de fato dentro da igreja e quando sairmos da porta para fora, quando estivermos no meio das pessoas lá fora que não conhecem a Jesus, na oportunidade que nós temos de falar de Jesus,
nós vamos abrir a boca para falar aquilo que as pessoas lá fora falam. O nosso vocabulário é idêntico ao delas. Nada é diferente, nada diferencia. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, nos separou para o louvor da glória dele. E se o Senhor te separou, é porque você precisa fazer diferença. E quantas vezes nós nos envolvemos em conversas, em brincadeiras que não é típico do povo de Deus, do cristão. Então a importância disso aqui, Jesus ensinando João e André como viver, que tipo de vida ele levava. Ele era o mestre, ele era o salvador, e olha a vida que ele levava. A vida de Jesus era a sua mensagem. E eu sempre digo aqui na igreja que a nossa referência de vida é Jesus. Em todo o tempo é Jesus. É para ele que nós precisamos olhar, porque ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele não falha, ele não erra, ele não é Deus de mentira. Então ele é a nossas vidas precisam levar a outras pessoas, precisam levar outras pessoas ao crescimento. Você tem investido na vida de outras pessoas? Onde estão os seus discípulos? Eu volto a perguntar. As nossas vidas precisam levar outros. Inicia aí um trabalho. Bem-vindo Danilo, Patrícia, Alinice aqui conosco. A nossa conexão hoje não está boa, está caindo. Me perdoe, às vezes vai cair, mas volta. A gente vai tentar solucionar isso o mais breve possível. Então, Jesus é aquele que João Messias anunciou que viria. Era o Messias, aquele que Jesus disse que viria. Messias é uma palavra hebraica que significa ungido na língua grega. E Messias é Cristo, o ungido de Deus. O povo de Israel, na época de Jesus, aguardava o Messias, o prometido de Deus. E um dos textos mais conhecidos pelo povo era o de Isaías 61, de 1 a 3. Eu não vou ler todos esses textos porque a gente não tem tempo suficiente, mas eu vou citando. Isaías 61, de 1 a 3. E esse texto, ou melhor, esse trecho da Jesus, lá no texto de Isaías 61, de 1 a 3, diz que Jesus é um ungido de Deus para pregar, curar, libertar, consolar os pecadores. Ele é o enviado de Deus que veio para libertar o seu povo e estabelecer aqui na terra o seu reino. Amém? Graças a Deus, Jesus é o Rei de Israel. Jesus monta a sua equipe de trabalho, ele escolhe e ele chama cada discípulo, e em particular André, João e Pedro. Agora é a vez de Felipe. Felipe, a quem disse, segue-me, lá no versículo 43. E Felipe era de Betsaida, casa de pesca, onde provavelmente existia uma colônia de pescadores. Felipe era dali e André e Pedro provavelmente também eram dessa região. Felipe encontrou a Natanael e Natanael, ele disse a ele, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele testemunha ali a sua fé com Natanael com o propósito de convencê-lo, ou melhor, de convencer Natanael a ser um seguidor de Jesus também. O testemunho de Felipe, ele é fundamentado na palavra de Deus, ou seja, ele apresenta a Jesus dado pela lei dos profetas. Natanael retruca. Quando Felipe apresenta Jesus, Natanael retruca. E o testemunho de Felipe é baseado na Bíblia, no manual. Você conhece a Jesus? Você tem lido a palavra de Deus? O testemunho de Felipe. Felipe foi testemunhar daquilo que ele aprendia.
Então, o que é importante para nós hoje? A nossa referência de vida é Jesus. E a palavra dele é o nosso manual. Então, precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus através da leitura da palavra. Você conhece a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Tem buscado ali entendimento, capacitação, sabedoria na palavra de Deus? Como é que nós vamos testemunhar Jesus se nós não buscarmos ali entendimento? Então, que a palavra de Deus possa produzir em nós um despertamento, possa produzir em nós alegria, prazer em servir a Ele, sabedoria, quando nós formos colocar diante do judeu. Então, Felipe, Cláudia, bem-vindo aqui conosco também. Estamos com um problema na nossa conexão, queridos, mas fique firme aí que Deus está sustentando. Então, Natanael retruca Felipe, dizendo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael tinha preconceito contra os habitantes de Nazaré. Por quê? Porque Natanael, ele sabia que aquele povo ali, ele casava as mulheres estrangeiras, geravam filhos excluídos do povo judaico. Então, o povo ali da região de Natanael não aprovava nada que viesse de Nazaré. Eles não davam crédito para Nazaré. Bem-vinda, irmã Sueli, bem-vinda, Deus aqui conosco também, bom tê-las aqui. Estamos com um probleminha de internet, de vez em quando está caindo, mas volta. Então, aquele povo era um povo que tinha práticas que o povo de Natanael ali, a região dele, não aprovava. Natanael representa um grupo de pessoas legalistas, preconceituosas, que precisam romper com preconceitos que marginalizam o outro. E aí eu quero perguntar para você: será que no nosso meio, será que no meio do povo que se diz cristão ainda não há muito preconceito? Será que muitas práticas que nós temos muitas vezes de entender porque estamos numa igreja, somos perfeitos, não temos falhas, não temos erros? Você vê que ali atrás, como a gente está citando aqui, lá em Natanael, na época dele, eles tinham muito preconceito também. Mas hoje nós continuamos com muitas práticas preconceituosas em relação ao outro pecador, em relação ao outro que ainda não está na igreja, em relação ao outro que não conhece a palavra, em relação à prática de alguém, ao meio de vida que alguém está tendo, práticas contrárias à vontade de Deus. Nós somos muitas vezes, ou melhor, nós nos portamos muitas vezes como juízes. E nós somos legalistas muitas vezes. Acusamos o outro, damos sentença para o outro, sentença de morte, penalizamos o outro por aquilo que ele faz e nos esquecemos que nós também estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, cada um de nós também tem risco do pecado. Então precisamos fugir da aparência do mal. Enquanto nós focamos na falha do outro, agimos com preconceito contra as práticas do outro, nós esquecemos de investir na nossa vida. Nós ocultamos as nossas falhas para ver a falha do outro, o erro do outro, o defeito do outro. Será que é isso que Jesus quer para nós? E Natanael questionava muito isso. Mas será que lá dessa região de Nazaré vai vir alguma coisa que sirva? Será que ali tem alguma coisa proveitosa naquela região? Quantas vezes nós olhamos para alguém e falamos: será que essa pessoa mudou de vida? Eu não acredito, isso daí para mim não tem jeito, não tem resposta, não tem solução, não muda de vida. Quantas vezes nós olhamos para o outro dessa forma? Bem-vinda, irmã Silvana, aqui conosco. Quantas vezes nós olhamos para o outro por aquilo que ele está vivendo hoje, sem saber da dor que ele vive, sem saber da dificuldade que ele está tendo em se levantar, em fugir da aparência do mal, em admitir o seu pecado, em confessar o seu pecado, quando o Senhor diz que nós precisamos ser canal dele para abençoar outras vidas. Precisamos ajudar o outro que está caído a se levantar, mostrar para ele aquilo que ele está vivendo, mostrar para ele não no sentido de acusar, mas mostrar que Jesus é o caminho,
Nós vamos falar mais no final sobre esse versículo. Então Filipe, ele usa ali a mesma expressão de Jesus: vem e vê. Você tem visto Jesus? As pessoas têm visto Jesus na sua vida. Regina, bem-vinda também, querida. As pessoas têm conseguido ver Jesus naquilo que você faz, que você fala, nas suas atitudes. As pessoas têm conseguido ver mudança em você. Porque às vezes nós não damos uma nova chance para o outro, uma outra oportunidade para o outro, mas estamos o tempo todo buscando Jesus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim, que tenho falhado, que tenho errado. Bem-vindo Wilson Ramos, também conosco. Muito fácil. Muitas vezes nós olhamos para o pecado do outro e desistimos dele. Não queremos dar uma nova chance a ele. Entendemos que basta para ele. Mas nos esquecemos que Jesus não nos diz basta. Jesus investe em nós em todo tempo, com misericórdia. E nós não somos diferentes de ninguém, melhores do que ninguém. Nós estamos sujeitos a quedas, como qualquer outro. Precisamos ser vigilantes. Somos sim, mais responsáveis, porque precisamos ser, né? Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós conhecemos a palavra e precisamos viver aquilo que de fato pregamos, porque falar versículos bíblicos não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum se eu realmente não estiver vivendo, porque é o que eu já disse muitas vezes, isso até o papagaio faz, é só você treinar ele que ele faz. Eu preciso sim expressar aquilo que está dentro de mim, então eu preciso viver a palavra de Deus. E isso é um exercício constante, diário, desgastante sim. Por quê? Porque todo dia eu preciso matar a carne, todo dia eu preciso matar a minha vontade, todo dia eu quero isso, mas o Senhor quer aquilo. Então todos os dias eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus me dizendo não, ou me dizendo sim, prossiga, é isso que eu tenho para você. Mas o importante é ter o meu ouvido alinhado com a fala dele, é saber que é ele quem está falando, é saber que é dele que está vindo um retorno para a minha vida, é dele que está vindo a direção para a minha vida, e é nisso que eu devo me basear. A Bíblia diz que ele é o caminho, então é nele que eu vou me apegar. E Filipe usa a mesma expressão de Jesus para falar com Natanael: vem e vê. Às vezes o que nos falta é vir para Jesus, para poder ver a grandeza dele, o poder dele, a soberania dele. Muitas vezes nós estamos na zona de conforto, muitas vezes nós estamos acomodados, o nosso tempo é para N coisas, mas quando se trata das coisas do Senhor eu não tenho tempo, eu estou muito cansado, eu trabalho muito, meu tempo é pequeno. Que tempo nós temos oferecido a Deus? Nós precisamos oferecer a primícia do nosso tempo ao Senhor, o melhor de nós ao Senhor. Nós temos tempo para todas as coisas, mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, e nós não sabemos administrar o nosso tempo. Nós administramos o nosso tempo muitas vezes com as coisas do mundo, com o ativismo, com o trabalho, com a correria do dia todo, e quando chega no momento de nos apresentarmos ao Senhor, nós também não temos tempo, estamos muito cansados. Quantas vezes nós falamos não para Jesus? Quando eu estava estudando essa palavra hoje, o Senhor me disse isso. Muitas vezes o meu povo me diz não. Muitas vezes eu chamo, eu convoco, eu dou um alerta que é hora de se levantar, que é hora de marchar, e as pessoas estão distraídas, acomodadas. Precisamos nos lembrar daquilo que Jesus disse, que Filipe também: vem e vê, busque a Jesus, busque. A Bíblia diz que nós precisamos bater e Ele vai abrir. Bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. A palavra de Deus diz que eu preciso pedir e Ele me dá. Então eu tenho que ter a palavra de Deus alinhada na minha vida. Caso contrário, eu não tenho experiências com Ele, eu não consigo ver. Porque eu não vou até Ele, eu não busco a Ele. Então, que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus.
Será que todo esse tempo que nós vivemos longe da casa do Senhor não serviu para nós sentirmos saudades de estar nela? Para nós termos prazer de ler a palavra de Deus? Para nós termos prazer de orar, de buscar ao Senhor? Em João 14,6, Jesus diz que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para Deus, o único caminho para o Pai. E às vezes a pessoa não entende o sentido desse texto, desse versículo de João 14,6. Jesus é o caminho. Então, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém vai até o Senhor se não for através do Filho Jesus. Ninguém vai a Deus se não for através do Filho Jesus. Ele é o nosso intermediário, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. Muitos argumentam que o caminho é estreito e que nós precisamos, que nós temos muitas dificuldades de passar por esse caminho. Muitas pessoas reclamam: servir a Deus é difícil, servir a Deus é muito dificultoso, custa muito. Custa sim, não custa pouco não. Mas nós precisamos ver aquilo que nós temos como privilégio de servir a Ele, como filho dEle. Qual é a diferença na nossa vida de ser filho? Como é que o filho é amado pelo Pai? Como o filho é cuidado pelo Pai? Nós falamos na semana passada, temos pais físicos e pais espirituais. Qual é a importância do nosso pai espiritual aqui na terra? Qual é a diferença que isso faz na minha vida? Então, eu preciso refletir sobre isso. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Se não for através do Filho Jesus. Por favor. Então, o que é importante nós lembrarmos aqui? Que enquanto as pessoas argumentam... Água, por favor. Enquanto as pessoas argumentam sobre a dificuldade, porque o caminho é estreito, eu quero te dizer, glória a Deus por isso, porque Jesus deixou um caminho para nós irmos até Ele. Imagina se nós não tivéssemos, porque o caminho do mundo é enganoso, o caminho do mundo é mentiroso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, enquanto a gente está aí acomodado na zona de conforto, reclamando que é difícil ir para a igreja, porque agora mesmo cai um chuvão aqui. É difícil ir para a igreja porque está chovendo, porque está frio, porque eu estou cansado, porque eu tenho N coisas para fazer. Lembre-se disso. O caminho é estreito, sim, mas o Deus a quem nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Vem e vê. Vem e vê. Então, se posicione diante do Senhor e glorifique a Ele pela oportunidade dele deixar um caminho, uma direção, um norte para cada um de nós. Confie em Jesus para levá-lo ao Pai. E todos os seus benefícios de ser filho de Deus serão seus. Bem-vinda Marionice também conosco, bom tê-la aqui, minha amada. Então confie em Jesus para levar você até o Pai e você vai usufruir de todos os benefícios de ser filho dele, de ser filho de Deus, amém? Então que você possa ficar com essa palavra que nós iniciamos na semana passada, que como discípulo de Jesus, você é aquele que precisa fazer diferença onde quer que você esteja. Você é aquele que o Senhor levantou para testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus. Às vezes a gente chama as pessoas aqui da igreja para testemunhar de um milagre, de algo que aconteceu na sua vida. Toda semana a gente tem aqui um momento de testemunho antes do culto do domingo, às 9 horas. E aí as pessoas vêm falar de Jesus, do que Jesus fez na vida dela naqueles dias. Às vezes alguém ouve e olha, certamente, muitas vezes a gente pensa assim, mas isso é testemunho? Pode não ser para nós, mas para quem está ali compartilhando é testemunho.
Então lembre-se disso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Usar a sua vida. E mais importante ainda do que eu tinha falado, do texto que eu havia citado aí no início para vocês, de Atos 1:8, que nós receberíamos poder, ao descer sobre nós o Espírito. Vamos neste momento então estar passando para a nossa lista de pedido, lembrando que Jesus faz de você uma testemunha viva do amor dele, da misericórdia dele, dos milagres dele. Não cesse de falar dele. Abra a sua boca e fale de Jesus. Amém? Temos alguns pedidos de oração aqui. As pessoas que estão em tratamento: o Maurício, o Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Sueli, Ilza, Cláudia, Fátima e Marileide. Esses queridos estão em tratamento de saúde e hoje eu não vou anunciar aqui a Helena, aquela bebê. A Helena, hoje eu tive o testemunho da tia que os médicos disseram que a Helena está curada para a glória de Deus, amém? Aleluia! E que ela vai estar sendo acompanhada agora a cada 3 meses, mas que os exames estão negativados. Então, glorificamos a Deus por isso, estamos muito felizes por isso e que tudo isso sirva para que não só a Helena, mas todos aqueles que vivem ao redor dela, que Deus acrescente ainda mais fé ao coração deles, que eles possam ainda muito mais desejar de Jesus. É uma família muito preciosa, muito querida, que o Senhor continue fazendo a obra na vida de cada um deles. Mas eu quis testemunhar aqui o Léo, a Lia, o Rogério, o Celso, João, Damiana, Ana, Luzia, as 3 vó, né? Vó Damiana, vó Ana e vó Luzia. O Oscar, a Lindaura e o Benedito. O Júlio, a Elvira, a Marta, a Liaça. Deus soberano, nós entramos na sua presença ainda para fazer, Senhor, para apresentar, Senhor, a Ti essas pessoas, cada uma delas que está aqui na nossa lista de oração. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar os corações de cada um, que o Senhor possa renovar as forças daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre eles uma unção especial. Derrama o seu óleo fresco, o seu óleo curador, restaurador, porque é o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o Senhor venha derramando a unção de cura sobre esses queridos, visitando o lar de cada um, visitando a cada um que está num leito de hospital. Que o Senhor possa tocar, Senhor, nos casais, nas famílias, naqueles que estão desempregados, ó Deus. Que o Senhor possa tomar a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, oramos ainda por aqueles que estão nesta live. Deus poderoso, eu te louvo pela vida desses queridos. Abençoa o lar de cada um agora. Ó Deus, que o Senhor venha derramar a unção de paz, a unção de esperança nos corações, a unção de unidade nos corações. Abençoa, Senhor, os casais, os filhos. Que o Senhor venha tocar, Senhor, em cada família agora que está aqui conosco. Em nome de Jesus eu te peço, Deus poderoso. Eu sei que alguns ainda vão entrar depois para assistir. Que a bênção se estenda também a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa eles, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha renovar as forças, Senhor, de cada um deles, Senhor, das 2 nações que estão ali em crise. Que o Senhor possa tocar na vida deles e daqueles que estão governando ali. Quebranta o coração de cada um, traz a verdade, traz à tona a misericórdia do Senhor. Que o Senhor venha operar segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do Teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, queridos.
Olha, minha amiga Marlene aqui também, que prazer. Bom ter você aqui, viu, querida? Um beijo no coração. Saudades. Sueli também, um beijo grande, minha querida. Deus abençoe a todos vocês e as suas respectivas famílias. Próxima quarta, 19h.